Aleluia. Saudando a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz esta noite? Dia de alegria de nós estarmos na presença do Senhor, adorar o nome dele. Creio que Deus já tem falado aos nossos corações. Eu não sei você, mas eu sinto Deus neste lugar. Não porque eu estou pregando, mas eu sinto Deus neste lugar. Desde já eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, pela minha pastora e pelo meu pastor, por estar confiando em minha vida. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Assim como Deus já tem falado através dos louvores, através da vida do cooperador Lucas, Deus ainda continua falando nesta noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a parte B do versículo 54, versículo 55, 56, 57 e 58. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, parte B em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vou repetir somente a parte B do versículo 54. Tragado foi a morte pela vitória. Curvamos as nossas cabeças e oramos ao Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, queremos render graças ao Teu nome, Senhor Jesus. Porque, Deus, o Senhor está, Deus, sobre este lugar, Senhor amado. E em nome de Jesus, Pai, nesta noite, nós entregamos, Pai, aleluia, Deus, tudo que irá ser feito nesta noite, Pai, esta palavra, a qual o Senhor, Deus, ministra, Pai, meu coração. Que o Senhor, Deus, venha ministrar, Deus, que o Senhor, Deus, venha falar, Pai, do íntimo, Pai, do coração, Pai, da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. E desde já, Senhor amado, nós decretamos, Deus, a falência do inferno contra a Tua igreja, Senhor Jesus. Desde já, Pai, nós decretamos a vitória do Teu povo, Pai. Porque, Deus, tragado, Pai, foi a morte, Deus, pela vitória, Pai, na cruz do Calvário, Senhor amado. E em nome de Jesus, Pai, se chegou, Deus, alguém aqui enfermo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos cura e que essa pessoa sairá daqui curado, Pai. Que todo mioma, que todo caroço, Senhor Jesus, que todo mal, Senhor amado, que todo medo, que toda ansiedade, Pai, seja lançado por terra, em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos que em Ti somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, ó Senhor amado. Cativa, Pai, a nossa mente, cativa, ó Senhor amado, os nossos ouvidos, para ouvir, Deus, a Tua voz, ó Senhor amado. Que nós não venhamos ficar dispersos nesta noite, mas que nós, Senhor Jesus, venhamos ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus, Pai. Assim que eu te oro, por fé eu sou grato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta carta que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Corinto era uma carta para ajudar aquela igreja. Mas por que para ajudar? Porque a igreja de Corinto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitos dos irmãos viviam em contenda. Muitos dos irmãos na igreja de Corinto viviam em divisões. E muitas das vezes aquilo que era pregado em Corinto, muitas das vezes eles não davam crédito à palavra de Deus. Agora o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai, aleluia, ajudar aquela igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a crer naquilo que eles não estavam crendo. Em que? Em que Jesus Cristo ressuscitou dentre
os mortos. O versículo que eu acabei de ler vai dizer que tragado foi a morte pela vitória. Mas só que o apóstolo Paulo, se você ler na sua Bíblia, capítulo 15, versículo 1, vai dizer que Paulo vai lembrar eles da pregação que ele falava a respeito de Jesus, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas só que estava havendo algo de errado naqueles irmãos, porque eles ouviam os ensinamentos, mas não criam. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando o apóstolo Paulo diz isso, que Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava havendo um desacordo entre os irmãos de Corinto, porque eles não estavam crendo, aleluia, que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diante deste texto, aleluia, que nós acabamos de ler, eu faço uma pergunta para nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual será a expressão das pessoas deste mundo que não conhecem a Cristo? A igreja de Corinto conhecia um pouco de Jesus, mas só que não estava crendo que ele ressuscitou dentre os mortos. E o Senhor fazia essa pergunta para me perguntar para você: qual será a expressão que as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo têm de Jesus? Nós que conhecemos um pouco de Cristo, sabemos que Ele é amor, sabemos que Ele é justiça, sabemos, aleluia, que Ele sofreu, sabemos que Ele suportou todas as dores. Mas qual será a expressão das pessoas do mundo que não conhecem a Cristo? E eu me fazia essa pergunta, e no meu trabalho eu tive a oportunidade de conversar com um irmão do meu trabalho que não é cristão. E eu ali começava a falar para ele a respeito de Jesus. E quando eu falava de Jesus para ele, ele ficava com os olhos, sabe, bem abertos, bem atentos, porque ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, a não ser em filme, a não ser naquelas imagens que tem em muitas casas. E ali ele ficou com aqueles olhos. E no final, quando eu falei para ele a respeito de Jesus, eu perguntei a ele: o que você acha de Jesus? Para você, quem é Jesus? Ali é que ele ficou mais calado ainda. Sabe por quê, irmão? Porque muitos não conhecem esse Cristo que nós cremos. E a igreja de Corinto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitos deles não estavam crendo que Jesus haveria ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, vai falar a respeito da ressurreição de Jesus, que Cristo morreu por nossos pecados. E Paulo vai falar neste versículo também sobre a morte que foi tragada pela vitória. Quando falamos em morte, muitas das vezes, cristão mesmo dentro da igreja tem medo de morrer. A Bíblia diz, irmão, que se nós morrermos com Cristo, com Ele nós ressuscitaremos. E quando o apóstolo Paulo diz que tragado foi a morte pela vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabemos nós que cada um de nós aqui, a maioria perdeu um ente querido. E a morte traz o quê? A morte traz dor, a morte traz sofrimento. E na Bíblia, a morte é descrita na Bíblia como o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido. Ela traz dor e sofrimento a todos, e um dia ela chegará para todos. Mas sabemos que se nós morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Somos sabedores que a Bíblia diz em Gênesis, quando o Senhor criou o homem, aleluia, conforme a sua imagem e semelhança, somos sabedores que o pecado, aleluia, antes do homem pecar, nós somos sabedores que o homem nasceu, aleluia, para ser eterno. Não havia pecado. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele cria Adão e Eva, põe eles no meio do jardim. Para quê? Para eles cuidar, para eles cultivar aquela terra, aquele jardim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só que a Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem para aquele casal, que não era para comer da árvore do meio do jardim,
a árvore do conhecimento, porque se eles comessem, aleluia, um dia eles seriam como Deus, saberiam o bem e o mal. E a Bíblia diz que automaticamente eles desobedeceram a Deus. E a desobediência a Deus trouxe a morte para o mundo. A desobediência a Deus entrou o pecado. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então somos sabedores que Adão no jardim pecou contra Deus, desobedeceu a ordem de Deus. E a Bíblia diz então que a morte veio. E através desta desobediência houve um rompimento de aliança. Sabemos que quando o homem pecou contra Deus, a Bíblia diz que antes deles serem expulsos do jardim, eles perderam o principal, a intimidade com Deus. A intimidade que o homem tinha todas as manhãs, quando o Senhor passeava ali no jardim, que o homem falava com Deus, ele perdeu a intimidade por causa do pecado. E a Bíblia diz que também, além deles perderem a intimidade, eles foram expulsos do jardim. E por eles pecarem contra Deus, desobedecerem a Deus, houve um rompimento de aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não havia mais intimidade entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava perdido. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos prestes, aleluia, a irmos para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só que a Bíblia diz que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em João 3,16, que Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele nos amou de uma maneira tão sobrenatural, que Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Então todos nós estávamos perdidos, mas pelo amor de Deus, aleluia, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, hoje nós temos sim a vida eterna. Hoje nós não andamos como ovelha desgarrada. Hoje nós temos um Pai, hoje nós temos Jesus, hoje nós temos, aleluia, quem interceda por nós. Então o primeiro homem no jardim trouxe a morte. O segundo homem, chamado Jesus, o segundo Adão, trouxe a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 5, que Deus prova o seu amor naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Você entende agora o amor de Deus? Enquanto o homem, aleluia, desobedeceu a Deus e trouxe a morte, Deus enviou seu Filho na terra para trazer vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é deste amor, é deste Jesus que eu quero falar nesta noite. Sabemos nós que, para nós dizermos nesta noite que a morte foi tragada pela vitória, houve um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Houve um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como Jesus trouxe a vitória para o seu povo, já que a morte foi tragada pela vitória, foi através da cruz. Aleluia. Como Jesus trouxe vitória para mim e para você nesta noite? Só por você estar aqui, você já é vitorioso. Foi através da cruz. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda falando sobre a ressurreição de Jesus, ainda falando sobre a cruz. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 26 e 27, vai contar toda a trajetória de Jesus naquela cruz. Sabemos nós que antes de Jesus ele ir para a cruz do Calvário, aleluia, antes dele cear, ele sabia que alguém iria lhe trair. Antes dele cear, ele sabia que alguém, aleluia, iria lhe abandonar, que todos os discípulos iriam lhe abandonar. E isso se cumpriu em Mateus 26, se você ler em casa. E no capítulo 26 ainda, quando Jesus estava no Getsemane, a alma de Jesus estava profundamente amargurada,
angustiado até a morte, porque ele saberia o que ele havia de enfrentar pela frente. Ao ponto, a Bíblia diz, das gotas de Jesus de suor, aleluia, ser como gotas de sangue, antes dele ir para a cruz. Porque para a morte, aleluia, para a vitória, para a morte ser tragado pela vitória, Jesus teve que passar pela cruz do Calvário. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, que quando Jesus, ele é, aleluia, preso, é traído, saberia tudo o que ele iria passar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, que Jesus, ele é levado até o sinédrio, por toda aquela corte, pelos príncipes sacerdotes, para ali ele ser condenado. E nós somos sabedores de tudo que Jesus passou naquele momento. A partir de ali em diante, quando ele é entregue ao sinédrio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ser julgado, para ser condenado, aleluia, sabemos que Jesus ele foi condenado por blasfêmia e por dizer que ele era o Filho de Deus e que ele, aleluia, haveria de sentar à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aqueles judeus, aquela corte, aquele povo do sinédrio não compreendeu o que Jesus falou, e ali a Bíblia diz que eles começaram a bater em Jesus. Lembra que eu disse que para a morte ser tragado pela vitória houve um preço de sangue, houve dor, houve sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ali naquele sinédrio, Jesus agora ele vai ser espancado. A Bíblia diz que as pessoas, aleluia, aqueles soldados batiam no rosto de Jesus, espancavam Jesus, aleluia, com um caniço, com uma vara, antes dele ir para a cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que antes dele ir para a cruz, colocaram a coroa de espinhos sobre o nosso Jesus, ao ponto daqueles espinhos encravar nos nervos da cabeça. Você entende quanta dor, quanto sofrimento, só para trazer a vitória para nós? Você agora compreende o tamanho do preço que Jesus pagou para mim, por você, para nós estarmos aqui nesta noite? Colocaram uma coroa de espinhos sobre o nosso Jesus, cuspiram no seu rosto, lhe xingaram, bateram em seu rosto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, depois que Jesus passa por tudo isso, ele vai agora rumo ao Calvário para carregar a cruz. Cruz essa, cruz de dor, cruz de sofrimento, só para nos dar vitória nesta noite. Jesus agora, ele vai, aleluia, até aquele lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, carregando aquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, no caminho de Gólgota, carregando aquela cruz, sendo açoitado, ao ponto de não suportar tanto sofrimento. E a Bíblia diz que quando ele está levando aquela cruz, aleluia, Deus meio que conserve para o seu filho um momento de alívio. O peso da cruz, o peso do nosso pecado era tão grande sobre aquela cruz, que ali iria passando Simão, o Cirineu, e ali ele ajuda Jesus a carregar a cruz, mesmo constrangido. A dor era tão grande, irmão, que Jesus não estava suportando carregar aquela cruz, por mim e por você. Agora Jesus, quando ele chega no lugar da caveira, no lugar que ele vai ser crucificado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles pegam Jesus, colocam as suas mãos e pregam com aqueles pregos grandes os seus pés. Segundo a história diz que muitas das vezes nós pensamos que eram os pés de Jesus que eram perfurados, mas segundo a história foi comprovado que quando eles crucificavam alguém na cruz, eles colocavam os pregos aqui de lado do calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus vai
agora ser pregoado naquele madeiro. E a palavra do Senhor Jesus continua dizendo que Ele é, aleluia, tem as suas mãos e os seus pés perfurados. E a Bíblia diz que eles simplesmente pegaram Jesus nu e colocaram para Eduardo naquele madeiro. Tudo por mim e por você. Mas na cruz, Ele suportou toda a dor, só para nos dar a vitória. Naquela cruz, Jesus suportou toda a dor, todo o xingamento, toda a palavra de blasfêmia que era lançada sobre Ele. Muitas pessoas também usadas pelo diabo. Se tu és o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, profetiza que Ele bateu. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Pessoas sendo usadas pelo diabo, mas Jesus em momento algum Ele desceu da cruz, só para nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então despiram as roupas de Jesus. Jesus ficou nu naquela cruz, sendo humilhado, sendo envergonhado, tudo por causa de mim e de você, ao ponto do Pai, quando Ele clamar: Senhor, meu Pai, por que me desamparaste? Ao ponto do Pai fazer silêncio para o Filho. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado nos afasta de Deus. E Jesus naquela cruz, Ele estava fazendo pecador por nós. Por isso que houve essa separação do Pai para com o Filho. Quando Ele clamou: meu Deus, por que o Senhor me desamparaste? Por que tu me abandonaste? O Filho, agora sendo automaticamente ouvindo o silêncio do Pai, Ele está ali naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que teve um momento em que Jesus ele bradou. Jesus ele gritou: meu Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Houve grandes terremotos. Aquelas pessoas mortas que morreram, aleluia, cristãs, santas, ressuscitaram e foram para a cidade. As pedras, aleluia, foram partidas no meio. E o soldado lá embaixo disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então quando Jesus ele diz: meu Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, Ele diz: está consumado. Foi neste momento em que entra o versículo que nós acabamos de ler, que a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é o pecado. A morte foi tragada pela vitória, quando Jesus disse: está consumado. Então, para você que pensa em desistir, antes de desistir, reflita nesta palavra. Antes de você fazer qualquer coisa, olha o que Jesus fez por mim e por você. Se você não sabia o que Jesus fez por mim e por você, você está sabendo agora. Então não desista, porque Jesus não desistiu. Jesus tinha tudo para desistir, mas Ele não desistiu. Ele suportou até a morte, morte de cruz. E quando Ele disse: meu Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, Ele consumou. A morte foi tragada pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós somos sabedores que quando Ele brada, Ele entrega o espírito ao Pai. Aleluia. E ao terceiro dia, nós vamos ver o sepulcro vazio. Aleluia. Jesus não está mais naquele lugar. Ele ressuscitou. Mas havia um problema, que os irmãos de Corinto não criam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas nós nesta noite cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Está citado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele já preparou um lugar para mim e para você. Você entende o tamanho da vitória que Jesus trouxe para nós? Tudo isso por mim e por você.
Ele ressuscitou, irmão. E o interessante é que até os dias de hoje tem muitos judeus que não acreditam que Jesus ressuscitou. Acreditam que o corpo dele foi roubado pelos seus discípulos. Mas nós nesta noite nós cremos que ele ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz, aleluia, que ele ressuscitou. E agora ele está sentado à direita de Deus Pai. Estamos somente esperando a vinda do Senhor para vir nos buscar. A Bíblia diz que será como um piscar de óleo, é muito rápido. Piscou ali para você ver, é rápido, é questão de milésimo, de segundo. Jesus está voltando, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então você tem que se preparar como noiva adornada, como homem e mulher de Deus prudente, porque nós cremos, como diz as Sagradas Escrituras, que se nós morrermos com Ele, nós com Ele ressuscitaremos. E Ele está somente esperando uma ordem do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando para a palavra, versículo 51, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, que Jesus ele ressuscitou. E Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Jesus ressuscitou, ressuscitou. Agora tem mistério de Deus para nossas vidas. Jesus sofreu, sofreu. Jesus pagou um alto preço, pagou. Mas agora Paulo diz: eis o mistério, que nem todos dormiremos, mas com Ele ressuscitaremos. E aqui vai o primeiro mistério que Paulo diz, de acordo com a palavra de Deus, que o nosso corpo será transformado na ressurreição em um corpo incorruptível. Olha o primeiro mistério que Paulo fala para aquela igreja, que se nós morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. E quando Cristo vier buscar a sua igreja, o primeiro mistério a ser revelado é que o nosso corpo será transformado na ressurreição em um corpo incorruptível. E o que é um corpo incorruptível? Nosso corpo será perfeito, sem sofrer nenhuma alteração, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Sabemos nós, aleluia, que quando Jesus vier nos buscar, lá no céu não vai haver mais dor, lá no céu não vai haver mais morte, lá no céu você não vai precisar tomar remédio algum para o seu corpo ficar perfeito. Porque o primeiro mistério, Paulo nos revela: o nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível na ressurreição. Então seu corpo será perfeito, você não vai sentir dor e não vai haver mais sofrimento. Tudo porque Jesus Cristo pagou um preço na cruz do Calvário por mim e por você. Segundo mistério que Paulo diz no versículo 51: eis que vos digo um mistério, o nosso corpo será transformado na ressurreição em um corpo imortal. Aquele primeiro Adão que eu falei, que trouxe a morte no jardim do Éden por causa do pecado, o segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, vai nos trazer vida. Agora só que é diferente, não é uma vida passageira, é vida eterna. O nosso corpo será corpo imortal. O nosso corpo será transformado na ressurreição em um corpo imortal. O nosso corpo será um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, um corpo poderoso, sem fraqueza, mas cheios de poder. O nosso corpo será um corpo imortal, semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorioso. Você entende o mistério?
o porquê que Jesus foi para a cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, está esperando somente a ordem do Pai para vir nos buscar. E Paulo revela o segundo mistério desta noite, que o nosso corpo será transformado na ressurreição em um corpo imortal. Não vai haver mais morte, não vai haver mais choro e nem dor. Nosso corpo será como o corpo de Jesus, um corpo glorioso, cheio de poder, sem defeito algum. Você compreende? Por isso que a palavra de Deus, aleluia, para você você não pode desistir, irmão. Você não pode parar, porque maior, aleluia, é a glória que há de vir sobre as nossas vidas. Não desista. Continua firme. Se você pensou em parar, se você está fraco na fé, diz: Jesus, me ajuda nesta noite, porque eu quero receber este mistério, aleluia, que a tua palavra diz, que na ressurreição nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, em um corpo imortal, onde não vai haver mais dor e nem choro, onde tudo será eterno. E o terceiro mistério que Paulo nos revela segundo a sua palavra: eis que vos digo um mistério, o nosso corpo será transformado na ressurreição em um corpo espiritual. Versículo 44 diz assim a palavra do Senhor: semear-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Terceiro mistério que Paulo nos revela: na ressurreição, quando Cristo vier buscar a sua igreja, o nosso corpo será transformado em um corpo espiritual. Teremos um corpo completamente governado pelo Espírito, em plena santidade. Como será belo o corpo da ressurreição. Aleluia. Teremos um corpo transformado na ressurreição em um corpo espiritual. E quando Jesus não voltar, nós somos sabedores que a palavra do Senhor Jesus diz que, aleluia, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Há uma batalha todos os dias entre a carne e o espírito. Sabemos que ganha aquele que nós mais alimentamos. Se nós alimentarmos o nosso espírito na palavra de Deus e oração, o nosso espírito vence. Mas se nós não alimentarmos o nosso espírito, quando vem as primeiras tempestades, quando vem as primeiras acusações, quando vem as primeiras dores, quando vem os primeiros sofrimentos, nós deixamos Jesus de lado, porque nós não iremos aguentar. Mas na ressurreição, o nosso corpo será transformado em um corpo espiritual, em plena santidade, governada pelo Espírito lá, aleluia.